Fala galerinha das turmas 600, 601 e 602. Gente, eu vou dar dicas, tá? Para os nossos exercícios da apostila. Deu uma subidinha aqui, mas eu vou voltar no local onde eu quero. Vou dar dica para vocês nos exercícios da página, se eu não me engano, 84. Né? Vamos falar aqui a página 84. Os exercícios estão na página 84 ainda? Sim, 84. Gente, a gente vai falar de porcentagem. Só que aqui na apostila de vocês, ele dá uma breve pincelada, né, do que é porcentagem. Eu vou jogar vídeo para vocês, vídeos antigos que eu já gravei, tá? Que fala sobre enriquece mais o assunto porcentagem. Mas eu vou ler aqui, né, e vou explicar para vocês que esse fez um resumo bem legal. Então ele fala o seguinte, vamos lá. Um assunto aqui, gente, se vocês quiserem colocar aí na apostila de vocês, porcentagens. Tá? Porque ele não botou um título pro assunto abordado. Mas se vocês quiserem colocar esse título aí, porcentagens. Cálculo de porcentagem por meio de estratégias diversas, sem fazer o uso da regra de 3. Então, gente, regra de 3 vocês vão aprender mais para frente para o 7º ano, tá? Aqui vocês vão calcular porcentagem usando multiplicação de fração, tá bom? Multiplicar a fração é multiplicar o númerozinho de cima. Se eu tenho duas frações, eu multiplicar o númerozinho de cima com o númerozinho de baixo. Bem tranquilo, vocês vão entender melhor. Resolver elaborar problemas que envolvam porcentagens como base na ideia de proporcionalidade, sem fazer uso da regra de 3, utilizando estratégias pessoal, cálculo mental, calculadora em contexto de educação financeira, entre outros. Gente, esse passo aqui que ele fala, calculadora, esse pedaço que ele fala aqui sobre calculadora, gente, eu gosto muito também de ensinar os alunos a usar a calculadora para fazer os cálculos de porcentagem. Tá? Não é que ele vai fazer na mão, mas o aluno estando em algum lugar onde não tem papel e caneta, ele já sabe fazer, já aprendeu a fazer cálculos, mas ele quer usar a calculadora. Então ele vai lá, ele está numa loja, quer fazer um cálculo rápido, né? E ele usa a calculadora. Então é bem tranquilo isso, tá? Então também vamos aprender. Podemos representar uma fração na forma fracionária decimal ou acompanhada com esse símbolo que vocês olham muito, que é esse símbolo, é uma taxazinha percentual. Então isso aqui é a mesma coisa que ler 5%, tá? Vou ler isso aqui primeiro, depois a gente vai falar sobre a representação na forma de fração. Então 5%, tá? Toda vez que você vê um número acompanhado com esse símbolo, a gente lê 5%, 40%, a gente lê o número acrescido de porcentos, tá? 40%, 80%, 100%. Agora, a importância de saber a representação na forma de fração disso aqui, que eu quero para vocês fazerem os cálculos matemáticos, tá? A representação na forma de fração, o nome já está dizendo 5%, 5 sobre 100, beleza? 40%, 40 sobre 100, depois eu falo sobre isso. 80%, 80 sobre 100, tudo bem? 100%, 100 sobre 100, show? Gente, na representação decimal, 5%, gente, e para transformar esse número em fração, vocês vão colocar o 5, o número que está em cima, e vão contar quantos zeros tem embaixo. Tem 2 zeros. Da direita para a esquerda, vocês vão pular 2 casas. Então, eu vou vou botar maior aqui. Pulei uma, né? Pulei uma. Professor, pulei uma. Eu tenho que pular 2, mas não tem ninguém mais na frente. Vocês colocam 0. Volta lá de novo. Pulei uma. Para poder vocês colocarem a vírgula. Pulei uma,
Pulei duas. Pulou duas casas? Pulou, então você coloca a vírgula. Só que você não pode ficar com um número assim, né? Então você coloca um zero. Então ficou 0,5. Certo, gente? Tranquilo, né? Então transformar um número representação é um número, um número de porcentagem, né, em número decimal, isso aqui que você vai usar na calculadora para fazer os cálculos, tá? Que eu vou ensinar também para vocês. Então, quando você vai transformar um número na forma de fração, um número decimal, é isso. Então aqui, gente, ó, 40% eu quero transformar em esse número aqui em número decimal, nessa representação com vírgula, né? Então tem que pular quantas casas? Uma, duas. Então vou pular uma, ó, pulei uma, a vírgula parou aqui, mas eu tenho que pular duas. Pulei duas, tá? Então boto zero, boto a vírgula, mas você tem que acrescentar zero. Mas o professor está diferente dali. Gente, essa representação que ele colocou, que aqui quando tem zero aqui, você não precisa colocar, tá bom? Esse zero aqui significa nada nos cálculos, não vai mudar nada se ele tirar, tá? Se eu tiver assim, ó, mais zero, mais zero, mais zero, eu posso tirar esse zero, tá? Agora, cuidado quando não tem um zero, tá? Mas eu vou deixar para vocês assim, em vez de assim, para vocês entenderem melhor. Aqui, o 80% para transformar em número decimal. 80%, né? Então, vou botar mais para cá. Eu tenho que pular, é só olhar a quantidade de zero que tem embaixo. 1, 2, sempre vai ter 2, que é porcentagem, né? Porcento, o número 100 vai aparecer embaixo. Então, vou pular duas casas. Da direita para a esquerda, ó. Começa sempre daqui, ó. Pulei uma, mas eu preciso pular duas. Pulei duas. Então, você bota a vírgula aqui. E não pode ficar vírgula sozinho, sem um zero, né? Então, ficou 0,80. Em vez de ficar 0,8, gente, pensa no 0,80, tá bom? Porque esse número, de repente, não tenha, por exemplo, se for 85%, vou botar aqui do ladinho para vocês entenderem o que eu quero dizer. Por isso que eu quero que vocês mantenham assim o 0,80, 0,40, tá? Se for 85, né? 85%, eu quero transformar ele em número decimal. Na forma de fração é 85 sobre 100. Agora o número decimal, vocês vão botar o 85, tá? E eu vou pular duas casas, ó. Uma, duas. Então a vírgula vai ficar aqui. Vocês perceberam que ali agora não é mais o zero do lado do 8, é o 5. Então vai ter que manter. Não vão tirar esse 5. Então vai ficar 0,85. Por isso que eu quero que vocês treinem no início com duas casas, tá? Eu sei que quando é zero, isso aqui não muda nada, mas eu quero que vocês treinem com duas casinhas aqui, por causa disso. Porque daqui a pouco o aluno vai pensar que 85% você vai poder cortar esse 5. Não, vai manter duas casas decimais. Agora, gente, 100%, toda vez que um número for igual numa fração, isso aqui é igual a 1 inteiro, tá? Mesma coisa que 1. 1,0 é a mesma coisa que 1. Tá bom? Então, a importância de transformar esse número assim ou assim para a gente fazer os cálculos é imensa, gente, tá? Vocês precisam. Quando vocês olharem uma loja lá, a loja está dando desconto de 5% na compra de um celular. Vocês vão saber que isso aqui é a mesma coisa que 5 sobre 100 ou 0,05, para poder vocês fazerem os cálculos, tá bom? Então, acho que essas dicas aqui já fica bem legal para vocês entenderem. Agora, como calcular porcentagem de um valor? Para saber o percentual de um valor, basta multiplicar a razão centesimal, ou seja, a razão centesimal é a fração, é o número na representação de fração, tá? Correspondente à porcentagem pela qual o total. Então, ele quer 8% de 200. O que eu peço sempre da minha explicação é assim mesmo, tudo bem? Mas eu peço muito para o aluno, eu ensino muito para o aluno, tanto que eu vou mandar esses vídeos para vocês. É assim, ó, ele quer 8% de 200. Então, tem uma loja lá que está vendendo, vamos botar aqui que seja R$200 ali,
um ferro elétrico, não. É um ventilador. Está vendendo um ventilador, mas a loja está te dando 8% de desconto. Então, vocês vão representar, gente, esse número a si mesmo, ó. Só que a dica que eu vou dar para vocês fazerem o cálculo, é sempre quando vocês armarem, esse 8% é a mesma coisa que 8 sobre 100. E vocês vão multiplicar pelo valor. Mas sempre, essa é uma dica minha que eu dou, sempre abaixo do número que vocês, o valor do produto, tá? Vocês vão colocar umzinho embaixo. Por quê, professor? Para vocês lembrarem da multiplicação de fração, que a estratégia que a gente está usando aqui é multiplicar fração, tá bom? Então, 8 sobre 100 vezes 200 sobre 1. Você vai multiplicar 8 vezes 200 e vai multiplicar o 100 vezes 1. Tudo bem? Então, gente, é assim que a gente vai fazer porcentagem. Ah, eu quero 10% de 1000. Então, 10 sobre 100 vezes 1000 sobre 1. Tudo bem? Ah, eu quero 3% de 500. 3 sobre 100 vezes 500 sobre 1. Para poder vocês multiplicarem esse vezes esse, ó, ele fez isso. 8 vezes 200 e 100 vezes 1, que é igual a 100. Só que a gente vai usar estratégias para resolver isso quando tiver zeros. Quando tiver muitos zeros, gente, a gente vai usar estratégia. Quando os números estiverem terminados em zero, a gente vai usar estratégia. É a brincadeira que eu vou ensinar nos outros vídeos. É a brincadeira de cortar zeros. Ó, vocês vão procurar no numerador, que é os números de cima, a quantidade de zeros. Aqui tem 2, beleza, tem 2. Embaixo também tem 2, tem 2. Então, se tem 2 embaixo, 2 em cima, a gente vai cortar os 2 de cima, tá? E vamos cortar também os 2 de baixo. Gente, toda vez que você corta os zeros de baixo, você não brinca mais com os números de baixo. Você só vai olhar a multiplicação para os números de cima. Virou o quê? 8 vezes 2, então já dou um salto da igual a 16. Então, 8% de 200 é igual a 16. Tá bom? Vamos para o segundo exemplo aqui. Ele quer 5% de 100. Beleza, mas eu gosto muito de colocar um ali embaixo, né? Sempre, gente, nas minhas aulas que eu dou, eu sempre coloco umzinho aqui embaixo. Sabe por quê? Porque nem sempre você vai cortar todos os zeros e você vai usar a multiplicação de fração, como ele usou, ó. 8 vezes 200, 1.600 dividido por 100, cortou os 2 zeros. Mas você pode cortar logo os 2 zeros antes da brincadeira, né? Vamos lá. Então, você vai armar assim sempre. Tá? Vou botar um exemplozinho do lado, acrescentar mais uns exemplos aqui. Tudo bem? Então, professor, eu posso cortar esses 2 zeros com os 2 zeros de baixo? É isso que você vai fazer. Então, você vai pegar os 2 zeros de baixo, os 2 zeros de baixo. Professor, só posso cortar a quantidade de zeros certa? Assim, ó, tem 2 zeros em cima? Tem. Então, posso cortar os 2 zeros de baixo também. Tá? Cuidado, tá? Se tiver somente um zero na pontinha ali, vocês só cortam um zero. Tem aula, os próximos vídeos, tem uns videozinhos que eu vou colocar para vocês estudarem, que eu ensino isso, tá bom? Então, se eu cortei os zeros de baixo, eu não brinco mais com a multiplicação embaixo. Sobrou pra gente o quê? 5 vezes 1, 5. Então, 5% de 100 é igual a 5. Certo, gente? Vou botar um exemplo meu aqui, tá? Então, vou botar aqui em cima. Espaço aqui. Eu quero 20% de 450. Professor, 20% de 450? Sim. Então, primeiro a gente vai armar como? Isso aí que vocês falaram. 20 sobre 100, tá? Primeiro eu vou botar esses números aqui, depois boto a fração. 20 sobre 100, tá? Toda vez que a taxa vier a taxa percentual, a fração é sobre 100.
esse símbolo aqui vira 100 embaixo, tá? Então, 100, tá? Vou botar o 100zinho embaixo. 20 sobre 100. Então, eu quero 20% de 450. E, né, vou botar o traço aqui de fração no 450. E aqui vai ficar sobre 1, né? Sempre o número você vai colocar sobre 1, gente, porque nem sempre a gente vai cortar os zeros, tá? Aí você vai usar a multiplicação de fração. Então, o que sobrou pra gente aí? Vamos ver o que sobrou pra gente. Vou botar o sinal de igualdade aqui. Vou cortar aqui. Vou botar mais pra cá direitinho. Vamos lá, o que sobrou pra gente? É ruim de armar, a gente consegue armar. Professor, não dá para cortar 2 zeros. Gente, a gente tem que procurar se tem 2 zeros em cima, que embaixo eu sei que tem 2 zeros. Mas eu tenho que procurar 2 zeros em cima. Professor, posso cortar esse e os dois de baixo? Isso aí que vocês falaram. Por isso que eu queria colocar esse exemplo. Então, eu posso cortar os 2 zeros do 100 e posso cortar também um zero aqui do 20 e posso cortar também um zero do 450. Então, cortei 2 zeros em cima e também cortei 2 zeros embaixo. Essa é a brincadeira dos vídeos que eu vou ensinar para vocês. Quando eu corto 2 zeros de baixo, eu não brinco com mais que os números de baixo. O que sobrou para a gente? 2 vezes 45 dá o quê? 90. Então, quanto que é 20% de 450? 90, tá? Aí, se falar de reais, 90 reais, né? Falar de centavos, 90 centavos e assim por diante. Tudo bem, gente? Então, tranquilo essa questão. Gente, isso que eles vão colocar em problemas. Nos probleminhas, eles vão colocar isso. Mas primeiro você vai ter que fazer os cálculos. Então, se lá ele fala que é um desconto, olha só, no probleminha ele só vai contar uma história no probleminha. Se ele vai falar que é um desconto, vamos mostrar lá que a desconto está dando um desconto muito bom num produto. Botar um tanquinho, 450 reais um tanquinho, quer comprar um tanquinho para sua mãe, mas tá em Black Friday, né? Que a loja está dando 20% de desconto. Então tem que prestar atenção no probleminha. Se ele fala desconto, você vai fazer esses cálculos primeiro aqui, vai achar quanto que é 20% de 450, tá? E depois vai subtrair no final. Então, se o tanquinho custava 450 reais, opa, 450 reais, depois que vocês fizerem o cálculo, vocês vão ter que subtrair o desconto para saber quanto que vocês vão pagar. Então, 450 menos 90 dá 360, é isso? Dá 360 reais. Não é verdade? Com mais 90 não dá 450? Isso aí, gente. Então, em vez de vocês pagarem 450, vocês vão pagar o quê? 360 reais que a loja está te dando desconto. Isso estará nos probleminhas. Nos probleminhas vocês vão fazer isso primeiro, depois subtrair ou somar. Agora vamos supor que ele falasse o seguinte: um boleto bancário foi pago com acréscimo, fora da data de vencimento. Então, o boleto tem um acréscimo de 20% de multa por atraso. Então, vocês vão fazer os cálculos, em vez de subtrair, agora vocês vão somar, porque vocês vão pagar essa multa, né? Então, é assim que vai cair nos probleminhas. Então, em vez de 450, em vez de 360, agora vai, em vez de diminuir, vai aumentar. 450 mais 90 dá o quê? 540, né? Então, vocês vão pagar 540 reais em vez de 450, porque vocês atrasaram o pagamento, tá bom? Então, eu vou deixar essas duas dicas. Ou vocês somam, tá? Ou vocês somam, ou vocês subtraem. Vocês somam quando for um acréscimo, uma multa, né? Ou vocês subtraem, tá? Os probleminhas serão assim. Tudo bem?
se o probleminha ele falar que você tem um desconto, vocês vão fazer os cálculos e vão subtrair. Então, gente, isso aqui é a dica que eu dou para vocês hoje. Professor, você não ensinou a fazer na calculadora. Gente, na calculadora, em vez de vocês colocarem na forma de fração, vocês vão botar isso na forma de número decimal, tá? Então, vocês vão pegar esse número, isso aqui é a mesma coisa que 5%. Então, eu quero 5% de 500. Vocês vão pegar 0,05 e multiplicar por 500. Vocês vão achar na calculadora o valor. Ah, eu quero 40% de desconto, está dando numa geladeira. O patrão ficou maluco, a geladeira que custava R$ 2.000 está dando. Então, vocês vão pegar 0,4 na calculadora e vão multiplicar pelo valor. Vocês vão saber o valor do desconto. Aí vocês vão lá, vão subtrair pelo valor total. Quanto que vocês vai ficar na loja e quanto vocês vão ganhar de desconto. Tá bom? Vamos ver alguns exercícios aqui que é bem fáceis, né? A fração que representa a taxa percentual 13%. Já falei, 13% é o quê? Representando em que fração? 13 sobre 1.000, 13 sobre 100, 13 sobre 10 ou 13 sobre 10.000? Fácil pra caramba, né? Olha aqui, a representação decimal da taxa 3%, aí representar como eu ensinei lá, ó, boto 3 e você vai ter que pular quantas casas? Né? 3 primeiro transforma em fração, tá? Ó, vou representar isso aqui na forma de fração para vocês, que 3% é a mesma coisa que o quê? 3 sobre 100, né? Agora, como que eu transformo isso daqui em número decimal, gente? Lá em cima eu estou ensinando como faz, tá bom? Aí vocês vão ver. É 0,3. Esse 3%, 3 sobre 100, ó, eu tinha uma taxa, eu representei numa fração centesimal, uma fração de denominador 100, agora eu quero transformar em número decimal. É letra A 0,03, letra B 0,003, letra C 0,03 ou letra D 0,0003. E aí? Vamos lá. Assinale a alternativa que possui um número 0,07 em sua forma percentual. E aí? Qual seria? 6%, 17%, 5% ou 7%? A questão 4 é aquela que eu falei para vocês. Ele quer 5% de 400. Olha aí, o 400 tem zeros para cortar. Dicas, né? Tranquilo. Então, como que eu represento para poder resolver isso aqui? 5 sobre 100 vezes 400 sobre 1. Aí, corto os zeros, né? Para facilitar. Gente, a dica cortar zeros são dicas para vocês, macetes para vocês ganharem tempo, tá? Porque aqui, ó, ele não te deu dicas. Ele colocou 8 vezes 200, que deu 1.600, e 10 vezes 1, que é igual a 10, igual a 100. 100 vezes 1, que é igual a 100. Aí virou 1.600 dividido por 100, né? Agora, eu não, dei dicas. Cortei 2 zeros e cortei 2 zeros. Ficou 8 vezes 2, já fui direto no 16. Aqui eu cortei 0 com esse 0, ficou 5 vezes 1, fui direto no 5. Ele não multiplicou. 5 vezes 100, 500. E 10, 100 vezes 1, 100. Então, 500 dividido por 100, 5. Tanto faz, tá? Vamos ver. Aqui ele moldou, né? Então, uma maldadezinha aqui. Gente, eu vou explicar essa daqui. Vamos botar um terceiro vídeo explicando esse, que o vídeo acho que já está longo, tá? Vou botar um terceiro vídeo explicando esse daqui que ele não explicou. E esse aqui também aqui, né? Vou botar outro vídeo aqui.